Fala galera, essa é a resolução da nossa primeira lista de exercícios. Espero que vocês tenham tentado fazer. E se não tiverem, peço que vocês fechem o vídeo e tentem, porque é a prática que vai te dar conhecimento. Se vocês não tiverem tentado, vocês não podem desistir de nada na vida. Nada mesmo. Tentem, pessoal. Pausa o vídeo e vai tentar. O exercício 1 consiste no seguinte: uma torre feita de 3 hastes chamadas 1, 2 e 3 e 3 discos de tamanhos diferentes chamados A, B e C, todos colocados um sobre o outro, o menor acima do maior, na haste 1. Para mover, a gente só pode mover um por vez, mas o maior não pode ficar em cima do menor. Temos que colocar os 3 discos na haste 2, o menor acima do menor. O menor em cima do maior. É um problema de lógica muito comum que vocês poderiam ter pego a resposta na internet. Melhor ainda se vocês tiverem tentado fazer. Mesmo que não tenham conseguido, depois tenham pego a resposta na internet e tal. Mas é importante que vocês tenham tentado fazer o esboço. Bom, vamos começar a fazer o esboço então. A primeira coisa que a gente teria que fazer é o seguinte: mover o disco 1, o disco A da torre 1 para a torre 2, certo? Depois vamos mover o disco B da torre 1 para a torre 3. Depois vamos mover o disco A da torre 2 para a torre 3. Depois vamos mover o disco C da torre 1 para a torre 2. Depois o disco A da torre 3 para a torre 1. O disco B da torre 3 para a torre 2. E o disco 1, ou seja, o disco A da torre 1 para a torre 2. Dessa forma, todos os discos ficarão fixados do maior para o menor, do sentido de baixo para cima, na torre 2. Não é tão complexo, vocês podem ver. Deu 7 passos o nosso esboço do algoritmo. Porém, o meu algoritmo pode ser diferente de vocês. Vocês podem ter levado mais passos ou menos passos. O mais importante é que vocês tenham conseguido colocar o menor em cima do maior na torre 2 e sem que nenhuma vez o maior tenha ficado em cima do menor. Bom, o exercício 1 é isso. O exercício 2 nós vamos fazer agora. Exercício 2. O exercício 2 era mais fácil, ao meu ver. Ele consistia no seguinte: o homem precisa levar um lobo, um coelho e uma cenoura para um outro lado do rio. Só que no seu barco ele só consegue carregar ele mais um. Isso é um problema grande. E agora? Bom, ele precisa atravessar com todos, sem que nenhum como o outro, obviamente. Senão ele ia perder material. Vamos criar um algoritmo mostrando todas as ações necessárias para fazer essa travessia. Não é difícil. Também é um problema comum. Tem muita resposta na internet. Porque eu escolhi esses exercícios justamente porque tem resposta na internet de como resolvê-los. Não o algoritmo, mas a resposta da lógica. Isso já poderia ajudar vocês que são iniciantes.
para aqueles que pelo menos tenham tentado procurar alguma coisa. Bom, vamos fazer o esboço então. Sabemos que o lobo pode comer o coelho, mas ele não come cenoura, e o coelho come cenoura. E a cenoura não come ninguém porque já lembramos que ela não faz nada. Ainda bem, né? Imagina uma cenoura assassina. Ah, vamos comer vocês. Sabemos que o lobo come cenoura, tudo bonitinho. O lobo come coelho, o coelho come cenoura não come ninguém. Vamos fazer o esboço. Número de passos. Acho que 6 ou 7 dá. Vamos lá. Primeiro, vamos levar o coelho pro outro lado do rio. Nós deixamos lá e voltamos sem nada. Agora a gente leva quem? A gente leva o lobo. Como vai ficar o lobo e o coelho, a gente não pode deixar eles juntos, senão o lobo come o coelho. Então, nós voltamos com o coelho. Agora a gente leva a cenoura. Certo? Bom, o lobo não come cenoura, então não tem necessidade de voltar com ela. Então a gente volta sem nada. E aí restou só um. Vamos levar o coelho. Simples, né? Tá aí. Esse é o nosso esboço dos 2 exercícios da aula 1. Da aula 2. Lembrando que em ambos os casos, seu raciocínio pode ter sido diferente, portanto, o esboço pode ter saído um pouco diferente do meu. Mas temos que seguir as regras do exercício. Tomara que vocês consigam acompanhar o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, porque eu não sou um professor, como eu já disse, mas eu quero muito conseguir passar esse conhecimento adiante. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Creio que vai ter mais conteúdo nessa aula, portanto vai ter mais exercícios e mais resoluções. Um abraço a todos. Se precisarem de mim, me adicionem no Skype ou me mandem e-mail. Tchau, tchau.